E o Instituto Mauro Borges entrou no debate público nacional sobre a reforma tributária e elaborou uma nota executiva simulando a alíquota do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, que ficará em torno de 29,1%. E para a gente entender melhor essa nota e também darmos continuidade a esse debate, nós convidamos o diretor executivo do IMB, o Instituto Mauro Borges, Éric Figueiredo, para comentar sobre esse assunto aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O que significa esse cálculo do IVA? Ele significa duas coisas, primeiramente, né? O debate nacional, ele tem mostrado as alíquotas sem discutir como elas são elaboradas. Então, o Instituto ele traz essa clareza para o debate, porque ele não só calcula a alíquota, como ele mostra como ela foi calculada, passo a passo, e utilizando dados públicos. Então, feito isso, o Instituto consegue identificar também o peso de cada exceção incluída no texto, ou seja, o Simples Nacional, Zona Franca de Manaus. Então, nós identificamos também o peso dessas exceções na alíquota final. Então, o consumidor ele vai poder, após a aprovação, se for aprovada a reforma tributária, dizer, olha, eu estou pagando um ponto percentual a mais por conta da Zona Franca de Manaus, por exemplo. Então, essa clareza eu acho que é muito importante para o debate. Qual é a sua opinião, Éric, a respeito da aprovação do atual texto, né, da reforma tributária, que chega essa semana ao Senado Federal e deve ser aprovado ali até setembro, outubro, né, essa data. E aí, novas discussões a respeito desse texto vão iniciar lá no Senado. Mas qual é o impacto da aprovação desse texto, dessa reforma, para estados, assim como Goiás, que tem a sua economia baseada na agropecuária? Mais do que isso, né? Goiás ele é conhecido como um estado produtor. Então, ele tem um mercado produtor muito maior do que o mercado consumidor. Com a mudança na forma de cobrança no consumo e não mais na produção, você tem um impacto expressivo nas contas do estado. Esse impacto também vai ser sentido pelas prefeituras. Até sexta-feira, o Instituto Mauro Borges vai lançar uma nota observando o impacto nas finanças, nas receitas das prefeituras. E eu já adianto, nós temos prefeituras, mais de 100 prefeituras, que vão ter impacto expressivo, redução expressiva em suas receitas. Do lado do consumidor, nós podemos ter dois grandes efeitos. Primeiro, os setores que são mais atingidos pela reforma tributária são os setores de serviços. Então, os serviços ele empregam muitas pessoas. Em Goiás, 84% dos empregos formais estão ligados a setores que são considerados perdedores. E você pode ter impacto também no preço dos produtos. Então, você tem, mesmo com a alíquota reduzida para a educação, você pode ter uma majoração, um aumento, por exemplo, nas mensalidades de escolas privadas. Então, é um impacto que é gigantesco, afeta a vida de várias pessoas e não vem sendo discutido da forma apropriada. Éric, então, só para a gente jogar luz sobre essa situação, para esclarecer mesmo o impacto no dia a dia, porque a gente fala de alíquotas, a gente fala sobre desemprego, que a gente sabe que é muito importante para a economia do Estado, mas as pessoas costumam distanciar o debate econômico, né, do dia a dia, do seu dia a dia mesmo. Então, assim, tomando ponto aí dessa fala sua sobre as prefeituras que vão ter os seus orçamentos impactados, o que isso significa na prática? É menos serviço? É menos médico no postinho? É menos merenda escolar, por exemplo? Então, vamos usar aqui o exemplo de Rio Verde. Tá? Rio Verde, na nossa expectativa, nossa nota, já adiantando o número, tem uma expectativa de perda de receita na casa de 140 milhões de reais. Tá? Isso está calculado. Então, eu trouxe o exemplo de Rio Verde. Isso significa menor capacidade de provimento de política pública. O estado de Goiás também vai ter um impacto e vai ter todos os seus programas impactados por conta disso. O cidadão ele vai sentir quando ele observar que os serviços ficaram mais caros. Né? Quando ele observar que lá na ponta, mesmo com a isenção da cesta básica, você pode ter um impacto muito expressivo na ponta, no carrinho do supermercado. Então, esse debate ele tem que chegar de uma forma clara.
parece que foi de propósito essa discussão. Essa discussão ela era feita de uma forma muito abstrata e utilizando termos muito técnicos. O que o Instituto Mauro Borges e o governo do Estado de Goiás tem feito nesses últimos meses é trazer essa discussão para o mais próximo possível do cidadão, falando de emprego, falando de preços, falando de impacto nas receitas. Então, essa é nossa missão agora no Senado Federal, alertar para esses pontos técnicos, mas transformar cada ponto técnico em algo que possa ser identificado pelo cidadão na sua casa. Porque muito se falou, principalmente aqui em Goiás, quando houve a isenção do ICMS no combustível, né, que poderia impactar na prestação de serviços à comunidade, como a compra de remédios para os postinhos e tudo mais. Agora, mudou de nome, mas o impacto, e isso não ser administrado pelo Estado, também vai refletir nesses lugares, né? Você tem uma série de incertezas. O impacto financeiro, ele é claro, Goiás vai perder nos municípios, vai perder na arrecadação dos estados, mas você tem também uma série de impactos que não são discutidos, tá? Que não vêm sendo discutidos. O texto na Câmara dos Deputados, ele chegou 10 minutos antes da votação. Então, muitos deputados ali votaram sem mesmo ter lido, porque é impossível você ler um texto de 100 páginas em 10 minutos. Então, essa discussão, ela foi muito rasa e nós temos que aprofundar mais a discussão. Temos que trazer discussões sobre benefícios fiscais. Isso é outro tema que nós vamos trazer na semana que vem. Como os benefícios fiscais são importantes para a fixação da indústria em Goiás. Então, é algo muito expressivo, com impacto em várias dimensões e está sendo muito maltratado por aqueles que estão conduzindo essa reforma. E como que é o impacto dessa reforma, principalmente? Porque o Instituto Mauro Borges fez uma projeção, fez uma análise, né, do Produto Interno Bruto aqui de Goiás, que ficou acima, inclusive, da média nacional, né, tendo um crescimento de 6,6%. Então, Goiás é um dos estados que mais cresceram no Brasil o ano passado, em 2022, puxado por todos os setores. Não teve nenhum setor, assim, eu elegi esse setor, foi quem promoveu o crescimento. Não. Serviços, indústria e o agro puxaram o PIB de uma forma quase que igual. Uhum. Em 2023, nós já temos números mostrando que, apesar de estarmos num nível muito elevado, nós ainda estamos conseguindo crescer. Tá? Só para ter uma ideia, o ano passado, o saldo de empregos criados, formais, em Goiás, foi de 87 mil novos empregos, novas pessoas empregadas. Esse ano, em apenas 6 meses, nós já atingimos 57 mil pessoas empregadas, ou seja, 65% do valor da quantidade de empregos gerados ano passado já foram gerados esse ano em 6 meses. Então, é um estado que vem crescendo, que vem mostrando que a política pública funciona, e, de certa forma, está sendo abatido, né, por conta de uma discussão que vai desde a questão orçamentária até a questão de autonomia de promover sua própria política pública. É um Estado que dá certo e está sendo punido por conta de tomar o caminho correto. Então, a reforma tributária vem meio que punir a política pública que vem dando certo, que é o exemplo para o Brasil. Mas é claro que a gente vai continuar nesse debate, né? As instituições estão se organizando para apresentar propostas que possam diminuir, vamos dizer assim, os malefícios dessa reforma aqui para Goiás. E eu queria finalizar te perguntando o seguinte, Eric, apesar da reforma, né, todos os números e dados que o Instituto vem analisando, o clima é de otimismo aqui para o Estado? O clima é de otimismo não só pelos números passados, mas como também pela sinalização do que vem pela frente. O Estado ele vem também trabalhando em um outro tema, que é a melhoria do ambiente de negócios em Goiás, que foi noticiado agora há pouco, né? Melhoria, a facilidade de abrir uma empresa. Então, nós estamos também promovendo discussões sobre como o ambiente de negócios de Goiás pode se tornar atrativo para uma empresa. Então, dizendo para os empresários de todo o Brasil, venham para Goiás. Goiás é um ambiente seguro para o seu investimento. Então, nesse sentido, você tem um otimismo que é totalmente balizado pelos números e você tem ali nos bastidores um governo voltado para a melhoria do ambiente de negócio e isso anima muito, né, trabalhar num ambiente como esse. Tá certo. Érico, eu quero agradecer a sua participação, as suas orientações aqui, os esclarecimentos, né, a respeito da reforma e principalmente desse cenário econômico aqui em Goiás. Quero já deixar aqui também as portas abertas para as próximas análises do Instituto. Você vir aqui comentar com a gente, porque esse é um debate importante para a gente estar sempre esclarecendo e fortalecendo o entendimento da importância da população se envolver nesse debate da reforma tributária, porque a gente tem ou muito a perder ou muito a ganhar, né? Certamente estaremos aqui sempre que vocês precisarem. É uma honra. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia.